BrokerCast, nós estamos aqui no espaço do Link Clubhouse, foi um lançamento de sucesso. Mesa composta pelos sócios diretores do Link Clubhouse, Louri Caixa, Sérgio, Caio, aqui nossos mestres, Leandro Batista, sócio-diretor MyBroker, e Ricardo Viana, sócio MyBroker, né? Já sócio assim. Agora, já pode falar que é sócio, né, Ricardo? Tamo junto aqui, um prazer estar com você. Aproveita os podcasts com ele, viu? Daqui os GO. Vai ter podcast lá agora. Vai ter podcast lá. Ó, já quer me levar para o Brasil, tá vendo? Sejam bem-vindos, vamos... Obrigado, Lucas. Aberta aqui a nossa entrevista. Já sobre a sociedade, eu já quero falar uma coisa. Essa semana eu vi que o Nakane virou sócio da MyBroker. Eu vi uma postagem Eduardo Nakane. O Naka, eu conheci ele quando ele saiu de Ribeirão Preto, chegou aqui. Ele veio para trabalhar com o Altair Tó, do lado da sua igreja, do lado. Aqui na Vila Rosa? Na Vila Rosa, onde tem a bandeira do Banco do Brasil, a bandeira do Brasil. Eu construí aquela obra ali. Eu era estudante de engenharia, eu construí ali para eles abrirem. O seu Altair, hoje já falecido, Tó, trouxe o Nakane virou vendedor deles, e aí o mundo vai dando as voltas e a gente topa o mercado imobiliário. 20 anos. Nakane, eu lembro que nós tivemos a oportunidade no ano de 2021 sortear um carro, foi isso? Foi 21? Foi. Lá no Jaó? Isso, foi 21. Ele ganhou. Nós sorteamos uma Mercedes. A gente foi dar uma Mercedes e marcou muito para mim essa atitude do Nakane. Nós ganhamos uma Mercedes, então muita gente torcendo por ele, até porque ele é uma pessoa incrível, né? Uhum. Todo mundo é apaixonado no Nakane. E aí eu fui fazer a entrega da Mercedes para ele, na concessionária. Eu lembro até hoje, eu peguei a chave da Mercedes, tirar uma foto, eu falei assim, ó, Nakane, tá aqui. Ele pegou a chave, me devolveu e falou assim, isso aqui é para eu ser sócio da empresa. Uau. Legal, cara. E eu falei assim, uau, né? Me impactou. E aí agora, quando a gente promoveu ele à sociedade de Maringá, que no Paraná, ele tá indo para lá já. E aí ele falou assim, você lembra do carro? Chegou a hora. Chegou a hora. Bacana. Merece pra Maringá, merece. cara, super feliz por ele. Passei Cara, vários natais, ano novo com ele, porque ele veio de Ribeirão pra cá sem família, e acaba que a família, assim, né, ele é um estrangeiro pra Goiânia, e aí a família dele era do trabalho. Então, lá na casa do seu Altair, ele tinha os natais, a gente passava junto e ele tava em vários lá, ele, a família. Cara, muito bacana. Parabéns pra ele. o Nakane... O Nakane planta, né? Ele entendeu a semeadura. Eu falo muito da semeadura aqui Inclusive, tô ao vivo aqui, ó, gente, no meu Instagram. Tô fazendo um podcast aqui. Método LB. Método LB, daqui uns dias sai aí. E eu falo sobre muito a semeadura. E a gente tem a gente fala de investimento, tudo na vida, né? Tem o processo do crescimento da sua semente. A semente precisa ser lançada e você precisa ter a paciência para ela produzir fruto. Se eu plantar uma semente aqui agora, eu preciso respeitar o processo. E o Nakane, ele vem plantando isso. A semente dele é diária. Uhum. E ele começou. A gente precisa entender isso também. Você começa a colher o fruto. Uhum. Só que você não pode também parar de plantar, porque senão o fruto para de ser produzido. Então, É isso. Trazendo o contexto da semeadora para o mercado imobiliário, é o que a gente trabalha, né? A parceria de sucesso com vocês, questão da apartamentos na planta, tipologia que não era encontrada no mercado, 2 quartos, com suíte, churrasqueira, carvão. E quem aporta ali, acredita nesse processo, compra na planta, já vem com alto índice de valorização, conforme foi o link aqui. Nós estamos falar nisso, quanto que eu já ganhei aqui no link, gente? Só pra falar, porque eu tô aqui como cliente, né? 8% você ganhou. 8% já? 8% nesses 3 meses. Em 3 meses. 90 dias. 3 vezes? Mas é 8% do valor total, não do que você aplicou. Então, eu apliquei bem menos, né? E a gente tá falando, eu paguei quanto aqui? 300 mil ficou o apartamento? Aproximadamente 300 mil. 8%? Uai. Tem mais aí, não? Esse mercado imobiliário é lindo, né? Dependendo da tipologia, nós estamos com 8% a 14% de valorização, dependendo da prumada, né? A gente fala de, por exemplo, oportunidade de compra, igual foi lá. A gente poder, sempre que a gente fala de lançamento, é a oportunidade de poder escolher, poder, né, participar do momento ali do pré, escolher prumada, final. Então eu pude escolher, né, um final, uma tipologia,
E isso lá que é uma semente, a semente acompanha. Isso lá na frente ele vai produzir um fruto, né? Exatamente. Mas não quero vender, não, eu vou ficar com ele. E o plantio nosso, né? A semeadura nossa começa cerca de 2 anos antes do momento do lançamento, né? É verdade. O empreendimento tem um ciclo que começa aí de 1 a 2 anos antes do lançamento e vai até o momento da entrega e do repasse dos clientes. Sim, sim. No nosso caso aqui é de 42 meses. Então a gente está aí 2 anos antes, 4 anos para entregar, 5 anos de garantia. 6 anos. 12, 11, 10 anos no envolvimento com o produto. A gente começou a desenhar aquele da Vila Rosa, ali na Vila Rosa, no Parque Amazônia. A gente estava falando sobre isso, né? 6 anos, né? Desde os primeiros estudos de planta até a entrega dele. O ciclo é longo. O dia que a gente colhe, quando a gente colheu o link aqui, a gente já vem plantou ele 2 anos antes. Na verdade, até um pouquinho mais, porque caiu na pandemia. Nós então começamos a colher, né? Com a venda, começamos a colher, exatamente. Continuamos plantando e ainda tem muito a colher, porque nós temos que construir e entregar. E tem mais lá também, né? A gente vai lançar mais na região. Vamos, né? Ainda tem outras áreas lá. Então, sim, o link ele vem como um ponto de início de uma projeção da região e que vai cravar ali até a segurança de quem for colocar isso como os próximos. Acho que ancora nos próximos lançamentos que ele vai ter lá. Com certeza. A região que tem valorização garantida, né? Nós temos uma possibilidade de expansão do Parque Cascavel. Sim. Né? Nós temos a praça do Art House que tá se consolidando. E o link lá na região da Avenida São Paulo tem o Parkville, né? Sim. Agora que vai se implantar lá e vai transformar a região dos condomínios de Aparecida. Sim. Imagino o que é. Antes, do lado de cá da BR, né? Jardins. Antes da BR, então você tem uma localização que se os condomínios fechados ali do lado da Alphaville, então do lado de lá da BR, que é um gargalo, esses de Aparecida de Goiânia, logicamente, tem o seu nicho, mas eles são do lado de cá da BR, né? Então o acesso deles pela Avenida São Paulo, não só ali o Parkville, mas existem outros ali do outro lado, o acesso muito bacana. Agora você falou de valorização, Leandro, desses 8% nesses 3 meses, e se eu te falar que vai sair um mall na frente do seu Meu empreendimento, Deus. quanto que vai dar isso aí? Não vem não, mall? Vai ser... O projeto do Parkville, né? Assim, a área da frente, lógico, que é um projeto que não é nosso, mas eles separaram aquela área da frente, lá uma área grande, que é exatamente de frente aos nossos projetos, para ser um mall. Mas então, eu posso, inclusive, usar o exemplo do link, né? Que é algo que me motiva muito, que me impacta muito no mercado imobiliário, que eu sou apaixonado e passou, isso virou um propósito mesmo. É que você pega, lá eu conheço a região porque eu lancei o Parque Imperial, né, da FR, sabe quantos anos atrás? 5 anos entregue, atrás? Né? Uns 5 anos atrás. 5, 6 anos atrás. Então a gente começamos a entender a região já há algum tempo. E quando você vê essa projeção lá, você vê o impacto que gera na comunidade, o impacto, porque a gente fala do consumidor, que comprou, mas valoriza todo mundo, valoriza quem já tem imóvel lá, valoriza quem mora perto, porque vai ter serviço agora perto. A gente tá falando do mall, o mall valoriza quem tá do lado, quem tá próximo, quem colocou o dinheiro lá, quem comprou apartamento, a comunidade, a cidade, a expansão da cidade. Então, olha o impacto que gera. Traz todo esse desenvolvimento, traz a reestruturação das vias de reestruturação acesso. das vias. Então, a gente vai acompanhar, vai ter oportunidade ao longo desse período de implantação do empreendimento, vai ter oportunidade de acompanhar uma transformação mês a mês. Eu acho que cada mês que a gente voltar lá, nós vamos achar uma região já modificada, né? Sim. Porque são os condomínios, são as avenidas que vão mudando. Nós também temos, as contrapartidas dos novos projetos para lá, né? E assim, é uma coisa muito legal que a gente tem buscado sempre na captação de novos terrenos, né? A gente busca esse potencial, né? A gente busca regiões onde a gente pode fazer algum tipo de intervenção para poder transformar aquilo, que eu acho que é
é uma marca, né, que nós estamos conseguindo. Nós conseguimos nesses 3 empreendimentos que nós lançamos esse ano, que é o Art House, o Link Clubhouse e o Gallery Residência. A gente conseguiu fazer uma transformação na região primária, que fez com que o cliente pudesse perceber a real possibilidade de valorização do dinheiro dele empregado nesses empreendimentos nossos, né? Isso é muito alinhado com o nosso propósito, né? O propósito a Loli tem como propósito entregar empreendimentos que deem orgulho. Então, eu gosto muito de falar disso porque quando a gente está falando de orgulho, não é o orgulho do cliente. Eu comprei aqui esse empreendimento, mas é também o cliente nosso, o Leandro, está aqui, ele tem que estar orgulhoso do empreendimento que ele comprou. O corretor que vendeu a gente, Lucas, tem que estar orgulhoso de ter vendido aquele produto. A sociedade em volta daquele projeto tem que estar orgulhosa daquele projeto saindo. Então, você imagina a vizinhança do Link vendo a transformação do que nós estamos criando naquela região. Aquelas pessoas vão estar orgulhosas daquele projeto. A sociedade, a sócia, eu e o Sérgio, tem que estar orgulhoso, tem que dar resultado, tem que dar lucro. Os fornecedores têm que estar orgulhosos. Então, o fornecedor tem que receber em dia. Os colaboradores têm que sair daquele empreendimento orgulhoso. Ora, o dia que ele saiu dali, entregou, ele tem que passar com a família dele lá na frente e falar, eu participei disso aqui. O meio ambiente tem que estar orgulhoso do empreendimento. Não adianta a gente fazer nada disso e comprometer o meio ambiente. Senão não é sustentável para os nossos filhos. A gente estava falando de filho aqui, de 1 ano. O que nós vamos deixar para essa turma? Então, esse conceito de orgulho, né? O orgulho é uma palavra que tem 2 viés, né? Um positivo e um negativo. Na verdade, pelo dicionário, né? Esses dias para trás a gente buscava, são 3 viés e 2 são positivos. E a gente foca nesses positivos, no orgulho de ter feito aquilo, de fazer bem feito. Então, não é lançar um prédio, é lançar o prédio que no futuro vai representar alguma coisa. Então, a gente consegue... isso nasce lá na origem do projeto, lá no desenvolvimento, na hora de conceber o projeto. Então, dificilmente vocês vão ver um projeto nosso ali no Bueno, onde a gente talvez tenha muito pouco a acrescentar. Pode ser que mercadologicamente daqui a pouco a gente lance, mas a gente teria muito pouco a acrescentar num bairro consolidado, já feito. Na Vila Rosa a gente tem muita coisa para fazer ainda. Ali onde nós lançamos o Link, ali na próxima Avenida São Paulo, são regiões que demandam. Então, nós estamos falando de deixar um legado. E aí cai na vizinhança, cai no meio ambiente, cai na autarquia, construir um empreendimento dentro da legislação. Então, quando a gente fala de orgulho, é esse orgulho completo, orgulho que deixa... 360 orgulho graus. 360. Não, eu vou dizer mais, como investidor, como parceiro, como intermediador, que é o que a gente faz, e eu falo muito sobre isso, eu carrego muito isso, que é falar sobre propósito, o motivo pelo qual a gente faz. A gente precisa ganhar dinheiro, sim, né? Até porque com o dinheiro que a gente faz o que a gente quer fazer, ajuda, inclusive, as pessoas. A gente está falando de ajudar a comunidade, inclusive a gente ajuda a comunidade fazendo isso, mas o propósito por trás é que move. Assim, eu até como investidor, intermediador e parceiro, me sinto até mais tranquilo, não apenas de contar com os 8%, mas contar com um propósito por trás disso, porque quando a gente fala de um propósito que é macro e não micro, o micro é o seu bolso. O macro é a comunidade, é o impacto dos colaboradores diretos e indiretos. Olha a quantidade de pessoas que está indiretamente e diretamente envolvida. Sim. Olha que forte que é isso, o que move. Né? Quando você pensa nos 6 anos de plantio, que seja entre a concepção, o estudo, a aprovação, o lançamento e... Por que os 6 anos? Porque agora vocês estão com a responsabilidade da construção. Né? Então, os 6 anos de plantio por propósito, meu Deus, isso é muito forte. Quando você encontra empresas, e mais uma vez, ressalto aqui, como parceiro, cliente e intermediador, é impactante você carregar isso. E a MyBroker, ela tem um cuidado com a mesa que ela senta. Né? Por quê? Porque você está alinhado nos propósitos que a gente carrega. Então, esse é o nosso propósito, é transformar a vida das pessoas. Através de tudo que você falou. Aqui, bacana né? isso, Comunidade, né? Colaborador. Né? É uma sinergia, né, cara? Assim, forte. Isso a gente conseguiu com a MyBroker, né, Caio? Com certeza. Porque quando a gente tem os mesmos propósitos, né, a gente tem afinidades, essa sinergia acontece naturalmente, né? Então, acho que isso é um dos segredos da gente ter conseguido sucesso, né? Na parceria. Nossa origem vem lá do PAR, né?
PAR veio antes do Minha Casa Minha Vida. A gente é do econômico. Então, lá no PAR, a ideia era o seguinte, a princípio, o programa de arrendamento residencial tinha um projeto para o Brasil inteiro. Então, onde você chegava, não era igual. Como é que a pessoa se diferenciava naquilo ali? Será que a gente estava criando bolsões de moradias ou de segregação? Então, assim, o conceito ele vai sendo construído ao longo do tempo e ele é intrínseco, ele é de dentro para fora. Não adianta chegar lá e escrever isso, nós somos assim, não. Na verdade, vai sendo construído. Eu queria falar, você falou da vizinhança, a gente falou da vizinhança, Ricardo, mas um negócio assim, o poder público tem o papel dele, mas ele é engessado, ele é difícil, ele precisa passar por várias autorizações para se conseguir um negócio. Nós construímos lá no Gallery, recentemente lançado, uma pista de skate, ali numa área que nem é nossa, aquela área onde está a pista de skate, ela é uma área que ele é um comodato, que é vizinho da nossa área. Então a gente construiu uma infraestrutura ali para mostrar para as pessoas que aquela região não é uma região industrial, é uma região que pode ser residencial. E uma pista de skate, foi feito um projeto bem legal, eu nem sabia que tinha, mas tem projetos específicos de empresa específica, é o mérito do Sérgio, do Rafael, de ir atrás de projetista específico de pista de skate e tal. Conseguiram, na hora que chegou o orçamento para mim, Ricardo, eu até fiquei bravo. Falei, pô, mas desenhar uma pista de skate eu desenho. Depois descobri que eu não desenho nada. Assim, que eu não faço isso. E um negócio que custou muito pouco dinheiro. E eu passo lá, quando a gente vai lá e eu vejo os meninos andando de skate, cara, você vê o tanto que é fácil impactar uma sociedade e assim, tanto que a gente consegue chegar nas pessoas. Eu esses dias pra trás que a gente tava lá, tinha uma criancinha de uns 2 aninhos andando de skate, 3 anos, com capacete, com cotoveleira, ao mesmo tempo uns jovens que já estavam bem mais de idade. É muito legal isso, cara, você poder de alguma forma transformar ali. E sabe o que é legal? Até pensar nisso. Imagina essa criança antes de sair de casa. A empolgação, o sentimento de expectativa de ir pra praça pra andar de skate. A gente fala de esperança, né? De produzir esperança nas pessoas. Tava o pai lendo criança, no celular, a criança mamãe, vou andar de skate, preparar o que fazer. Isso você viu lá, né, andando, mas imagina o sentimento gerado antes por causa de uma ação de vocês, de produzir ali um entretenimento para a região que produz no subconsciente das pessoas algo positivo, que é o que esse mundo está precisando. De produção de coisas boas. Né? Até porque divulgação de coisa ruim a gente vê demais aqui. Eu até fiz um compromisso aqui com os meus seguidores. Tem uma semana eu dediquei todos os dias de fazer live para isso, para gerar bons sentimentos, porque a nossa vida ela é 90% guiada pelo que você produz no seu subconsciente. Mas que tipo de alimento que a gente está recebendo? Que tipo de coisa que a gente bota na nossa cabeça? Quando você fala assim, pô, a gente vai fazer uma pista de skate numa área que não é nossa, por quê? Para que a comunidade seja impactada. E isso gere expectativa, esperança, alegria. Sabe, isso é muito... que dá força, meu né, Deus. pro Eu sou muito apaixonado por isso. É porque as coisas que despertam a positividade ganham mais força, né? Potencializam. Então, assim, essa energia canaliza para o nosso negócio. Eu vou contar graças a Deus nós estamos tendo sucesso. Eu vou contar o exemplo pro Ricardo, porque o Leandro e o Lucas estavam lá. No dia do meeting, nós pegamos lá no Gallery, derrubamos tudo na área e transformamos num gramado, fizemos o meeting na área. É uma área que tem ainda alguns galpões, é uma área que é uma região que precisa ser trabalhada. Primeiro que a gente fez várias pinturas e ao longo dos muros, são artistas de rua, artistas grafiteiros fizeram esses trabalhos. Apareceram 3 trabalhos hoje já espontâneos. Ou seja, a gente pintou alguns, lógico, a gente não vai pintar o bairro inteiro. Mas outros artistas chegaram lá e é muito legal isso. O artista falou, não, eu também quero participar da galeria. Foi lá, pegou um muro e pintou o muro. Com o recurso dele, ele não procurou a gente, foi lá e pintou. São 3 pinturas espontâneas. Então a gente começa a impactar a vizinhança. No dia do meeting, Ricardo, de frente à nossa área, é uma gráfica lá, uma gráfica de comunicação visual. E aí a gente não fechou a rua não, a gente fechou o terreno e foi chegando gente. E durante o meeting eles estavam subindo e reformando a fachada deles
Onde tinha as lonas ali, as lonas deles não estavam impressas, estavam já queimadas de sol. Então é uma gráfica, mas ele sem aquele cuidado da fachada, assim, já cansado, né? Normal, o tempo desgasta tudo. Mas a gente ali fazendo um negócio, a hora que eles viram o que nós estávamos fazendo, eles foram lá e começaram a reformar a fachada deles. Então a gente constrói um negócio, o Shopping Cerrado é parceiro nosso, porque o shopping é perene ali o tempo dele ali é infinito. Então a gráfica ali começa a arrumar a fachada dela, o vizinho de cá começa a pintar, cada um vai tomando aquele sentimento, opa, peraí, nosso bairro é melhor. Então, assim, obviamente, a gente não tem a capacidade de mudar todo o bairro, mas de dar um pontapé, de jogar na mão da comunidade, daqui para frente agora segue. E lá foi muito legal, porque a gente pôs o shopping junto, e o shopping, durante anos, tem investimento para fazer essa melhoria da comunidade. Mas você desperta o movimento, isso é bom. Legal. Vocês falaram... Despertar o movimento é bom, porque quando você vê, você fala assim, pô, eu tava parado até agora, mas alguém começou a fazer. Aí eu também vou começar a fazer. De repente, o seu movimento, que é não consegue mudar toda a estrutura sozinho. Porém, a sua ação sempre vai impulsionar a ação de outros. O que acontece muito é comum, por exemplo, você trabalha, você tem uma comunidade que você frequenta, isso acontece na igreja também, porque a nossa igreja aqui é simples também, né? Então as pessoas começam a ver as suas ações, ver você prosperando, elas vão querer aproximar, entender o que você está fazendo, porque elas precisam começar a fazer também. Né? Tem gente que tá na Inglaterra que começa a ver seu movimento e fala assim, cara, o que você tá fazendo aí? Deixa eu entender o que você tá fazendo, deixa eu andar perto de você porque você tá se movimentando. Então o movimento, ele atrai o movimento. Então você começa a ver isso, um chamou, depois o outro veio, de repente o outro tá, de repente você mudou a comunidade, na verdade. Porque você começou com uma ação. Legal. Porque isso me impacta muito um olhar para Campinas, aquela região, porque é uma região que eu sei que tem um potencial de valorização incrível, que tem uma concentração de PIB, de empresários muito grande, mas que foi esquecida ao decurso de tempo. E aí você traz um lançamento que transforma a região. Né? Desde você vai lá, é lindo, o espaço de vocês é lindo lá, então você vai para a região, muda a região, de repente o empresário do lado de lá fala assim, nossa cara, sabe de uma coisa? Acho que eu preciso mudar aqui minha fachada também. Isso, o movimento gera movimento. Exatamente. Né? O que é parado gera a paralisação. O que tem movimento gera movimento. Então o que a gente precisa fazer? Mover para que outras pessoas olhem para a gente e comecem a se mover também. Quando você vê, você muda a história. Mas é engraçado até fazer uma associação, isso aqui não é política, absolutamente, mas se a gente pegar até a história nossa de movimento do povo brasileiro, nos últimos 5, 6 anos, houve um movimento do povo brasileiro pela indignação e um movimento começou a gerar outro movimento e quando você vê, gera um movimento em massa, né? Por causa de um movimento. É isso aí. O primeiro passo tem que ser dado, né? Daqui a pouquinho o pessoal tá olhando a área para comprar lá perto do link. Porque vocês começaram o movimento da região que vai despertar outros movimentos. Com certeza. Você vai ver 3, 4, 5 empresas tá lá também para lançar junto. E falar do link aí, ano que vem você tem novidade também. Temos novidade. Um novo Link lançamento. Temos novidade. Bom, a gente foi, de certa forma, surpreendido pelo sucesso de vendas, né? Que nós tivemos com o lançamento em junho, dia 2 de junho, nós lançamos aqui o Link Clubhouse. E, cara, foi um dia inesquecível, né? Um movimento enorme aqui no stand. E foi o dia do decreto que já liberava o uso da máscara. O uso da máscara, né? Então foi no dia, exatamente. Então o pessoal tava sedento por estar junto, né? Para aglomerar. Aglomeraram bem, né? Foi o primeiro grande lançamento durante a pandemia. Exatamente. Nós tivemos Tipo, lançamento de verdade. Você pegar os movimentos que a gente fez, desde o Art House, o Link, assim, que a gente... Eu falo a gente porque a gente comprou muito como empresa, né? Claro. Nós fizemos junto. E a gente... o movimento que a gente gerou, isso foi incrível. Foi muito impactante, né? Incrível. Então, nós vendemos aqui, a gente tinha uma expectativa, superamos nossas expectativas. Qual era a expectativa? Nós imaginávamos vender algo em torno de 30% a 50%.
do empreendimento. E, na verdade, nós vendemos cerca de 80%. Restou algumas reservas e assim, a gente abriu. Hoje temos algumas unidades ainda em comercialização, temos algumas prumadas boas, porque eram das nossas reservas, né? Unidade de permutante. Então, nós puxamos tudo isso agora para o espelho, para a gente poder dar oportunidade para quem não conseguiu. 100%, né? No dia nós chegamos 100% de reserva. Tudo que estava né? disponibilizado. Reserva, Tudo natural que um ou outro caia. na verdade é porque a gente faz uma reserva do incorporador, né? E não abrimos a reserva no dia, né? Nós abrimos posterior. Mas no dia realmente foi um movimento incrível. O mercado tradicional é 30% em 6 meses, durante o período de lançamento. Então, tradicionalmente, se espera vender ali seus 30% durante 180 dias, né? Quando a gente vai lá no primeiro dia e vende tudo, a gente vai quebrando as regras. Nós batemos os 80% de venda, tivemos que abrir nossa reserva, puxamos unidade de permutante para a gente poder continuar aqui com oportunidade para quem não pôde vir no dia, né? Temos unidades à venda, estamos abrindo agora uma campanha zero estoque, né? Que são essas unidades, para poder a gente chegar com uma nova remessa. Com o vizinho do Link. O vizinho do Link. O vizinho do Link, inclusive, vai ainda ter pouquíssimas unidades no Link. Isso vai despertar, inclusive, a venda desse restante de unidade que tem. Porque a gente vai querer um pouquinho mais perto de entregar, então... É isso aí. Então a gente. A valorização, né, que agrega mais ainda. Na verdade, a valorização que aconteceu, que continua com a venda e com a escassez, é lógico que as unidades tendem a ter um preço reajustado, e isso faz com que a pessoa se atente, né? A gente teve casos assim no Art House, muitas pessoas que não conseguiram comprar no Art House compraram no Link, né? E também no Gallery, e continuamos nessa mesma pegada. A gente faz assim um lançamento robusto, com preço atrativo, para que a gente saia forte, né? Porque a arrancada do produto é muito importante. Eu tenho falado isso muito, pessoal. A arrancada, se a gente arranca bem, a tendência é que as coisas continuem bem, né? E aí, até entendendo um outro ponto, tá? A gente começou a sentar um pouquinho na mesa de lá, né? Até juntos. E quando a gente fala de aceleração de vendas, a gente fala inclusive de fluxo de caixa, isso é mais rentável para o empreendimento, como consequência a gente consegue fazer mais coisas. Exatamente. Isso depende do start do negócio. Porque nós trabalhamos com a taxa de retorno, não é o lucro nominal, é lógico que a gente busca um resultado nominal, mas a taxa de retorno ela é totalmente impactada por essa velocidade de venda, né? E é isso, a valorização ela só é possível porque foi um sucesso. Porque gera escassez, porque a prumada melhor, que o Leandro levou uma delas, uma das unidades, não dura até 10 horas da manhã, e aí quem está sentado aqui na mesa vê o outro fechando. Então é esse movimento aí. A gente foi muito feliz esse ano com esse modelo. A gente estudou muito o mercado, tivemos muita a participação da MyBroker, você, Leandro, do Ronaldo, do Ricardo, do Vitor, do Albuquerque, nas nossas reuniões lá na salinha, né? Pra gente poder chegar num modelo legal. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa comentar aqui no último lançamento que foi o Gallery foi a evolução da nossa secretaria de vendas. Sim, eu acho que a gente conseguiu fazer um processo que garantisse que os contratos pudessem ser rodados rápido, né? Rapidamente. Isso a gente sabe que tem players aí que estão no mercado há muito tempo e às vezes não conseguem essa velocidade. Nós conseguimos rodar na segunda-feira, já tinha contrato rodando, cliente recebendo contrato, as propostas estavam todas assinadas, o Pix para garantir a unidade. Foi alguma coisa que nós fizemos no Art, no Link, e aperfeiçoamos. Isso traz conforto no Gallery. Corretor, né? E traz a possibilidade de fazer mais negócio, a confiabilidade do próprio corretor com o cliente, né? Porque
ele fecha o negócio, faz o depósito, aí demora o contrato, aí aquilo não acontece, de certa forma pode gerar uma frustração ali nesse arranjo. Não é Quanto fácil. mais a gente encurtar esse prazo, sem perder de cumprir as etapas, de avaliar, de reunir a documentação correta. Eu vou dizer Porque um desafio de vocês, porque assim, eu tô no mercado, eu já participei de inúmeros lançamentos, eu tô no mercado há 14 anos. E eu já participei de muitos lançamentos, assim, você chegar nesse alinhamento de velocidade e qualidade, até porque do lado de cá, às vezes o corretor faz 1 ou 2 vendas e fica cobrando a celeridade, mas não sabe que vocês estão processando 300. Então, em 300 PIX, 300 unidades, 300 contratos, documento. Em um dia, né? E é em um final de semana, Contrato, né? 160, 180 unidades. Documento elegível, final de os semana. desafios ficam todos com vocês. Então, você conseguir chegar no alinhamento que a gente chegou no Gallery, assim, de velocidade, o desafio do lado de lá da mesa, que é o de vocês, meu Deus, é gigantesco. Pro lado de cá, eu trago muito essa consciência do corretor, é que você processar uma venda é fácil. Você digita, coloca o nome do cliente com calma. Agora você pegar 150, 200 processos de venda. Um processo de pressão, né? Que, assim, ó, cadê aquela? E tem que adivinhar muitas vezes, porque às vezes chega alguns de vocês lá, você tem que adivinhar, porque documento é elegível, você sabe o que chega. Pode acontecer, né? Faltando né? documento, e aí quer que seja célere. Então, o que aconteceu no Gallery, de fato, foi um case, porque foi uma junção de competência. Exatamente. E competência é o que eu ensino sempre: acesso ao conhecimento, desenvolvimento de habilidade e atitude para colocar isso tudo em prática. E é o que aconteceu. A gente tem um resultado positivo de negócio. O corretor entra até mais confiante, né, no próximo lançamento. Esse eu trago também, assim, né? De certa forma, nós da Lowly começamos a digitalizar um pouco antes da pandemia, e um ano antes da pandemia a gente estava praticamente digital. O que é isso? Eu não tenho mais a pasta do meu cliente de forma física. A gente não está apegado ali naquela proposta de forma física, alguém assinou essa assinatura. Então a gente já estava migrando para o digital. Dentro do escritório hoje nosso, a gente não tem mais arquivo físico, são os arquivos digitais. Então, assim, é toda uma preparação dos processos, os processos de back-office, né? Que é o corretor entrega ali e aí ele vai processar aquela venda. O da Lowly hoje é todo digital, já é. O único documento que a gente ainda não é digitalizado é o contrato de compra e venda quando ele é assinado com a Caixa, porque a própria Caixa não aceita a assinatura eletrônica. Então, eles têm projetos para isso, inclusive a Lowly se disponibilizou a ser piloto deles aqui em Goiânia, para a gente poder sair. Então, você tem uma situação do cartório com a própria Caixa Econômica. No mais, todos os outros documentos da empresa são digitalizados. A gente não tem arquivo físico, ninguém precisa assinar, passar na mão de alguém, carimbar. Esse processo foi abolido na empresa já há bastante tempo. Que bacana. Mas isso vocês estão atentos, né? A gente fala que quem está atento à transformação, transforma. Exatamente. Então, você pega o que o mercado está tendenciando fazer e se movimenta para que faça dentro do teu negócio, né? Você é responsável por essa mudança dentro daquilo que você tem competência para fazer. Num mercado, né? Num mercado que você imagina, num ciclo de 6 anos, você imagina o tamanho desse navio para fazer uma curva, né? Então, assim, esses empreendimentos, eles trazem uma tendência de 2, 3 anos atrás, da nossa visão 2, 3 anos atrás. O que nós estamos hoje na cabeça está lá na frente, porque o que a gente está desenvolvendo nesse momento, vocês ainda não viram. E como muda rápido, né? A gente tá fazendo o desenho do empreendimento que vai lançar aqui pertinho. Aqui, na rua de baixo, aqui na avenida de baixo. Eu não ia falar não, mas é no Antônio Fidelis. É no Antônio Fidelis. Pertinho da Exup. Se quiser morar bem. WR Júnior. Tá chegando. Do lado do WR Júnior, tá chegando, né? E assim, os estudos que a gente faz, os estudos que a gente faz para a concepção desse projeto, pode ser que quando a gente lance já mudou muita coisa. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ter tudo que é novidade, tem que estar muito antenado, né? A gente desenvolve produto.
Porque você corre de lançar já o negócio obsoleto. Né? Você precisa estar antenado, tentar embarcar a tecnologia de ponta, essas coisas, porque é o que vai fazer você se diferenciar, né? Fora separar o que é realmente necessário, né? E o que é só uma modinha, né? Porque a gente sabe que nessa inovação, boa parte das inovações morrem muito rápido. Então, aquilo ali já não é tão interessante. Então, assim, eu vou lançar daqui 2 anos. Se você hoje não estiver atento aos carros elétricos, provavelmente os lançamentos daqui 2 anos estão fadados assim, pô... Né? Assim, cada vez pensaram nisso, nem prepararam algo para isso, né? Exatamente. Assim, hoje a gente não está entregando nada nesse sentido, mas os próximos empreendimentos têm que vir pelo menos preparado para isso. Não sei, assim, obviamente o carro elétrico já é uma realidade. Em Goiânia a gente já está vendo os híbridos. Empreendimentos também, né? Mas olha que legal. Não, já tem vários, mas eu falo assim, ó, se você hoje não começar esse movimento, você não vai ter lá na frente. Olha só uma coisa que é obsoleta. E você pode gerar um prejuízo. Não é um prejuízo, imagina assim, você não se preparou nada no seu empreendimento. Aí vira, que tá ficando cada vez mais, uma realidade para quem tá morando futuramente lá. O condomínio inteiro vai ter que se preparar. Gerar uma despesa. Gerar uma despesa que, na verdade, você poderia Fora ter feito conflito, antes. né? Até dentro disso, eu sou um apaixonado em Mercedes, né? Na semana passada, eu comprei um carro para minha esposa, um lá. E aí, eu conversando, eu mostrei... Tem um primo que mora nos Estados Unidos, mandou uns vídeos de carro. E aí, eu mostrei pro gerente da loja. Ele falou assim, olha, a partir de 2023, a Mercedes de Goiânia vira Mercedes EQ. É uma validação não, é um certificado que a Mercedes entrega, que é o do elétrico. Então, a certificação EQ já é o que eles já estão se atentando, os Estados Unidos é uma realidade, todos os carros elétricos da Mercedes são EcoBoost. Então, só vende quem já está se antenando, as concessionárias estão se antenando com o certificado treinamento, adaptação do local, tem uma série de coisas, porque antenando já é o próximo passo para receber os carros elétricos que vão começar a ser ainda mais usuais. Agora você imagina... Vai ser mais difundido, né? Nessa linha... Nessa linha de inovações, né? Ao mesmo tempo, assim, o desafio da incorporadora, do desenvolvedor imobiliário, é avaliar o que realmente vai acontecer. Olha só, eu vou te falar de uma inovação que há algum tempo era e que ela ficou totalmente obsoleta. A questão, por exemplo, de câmeras hoje, a maioria das câmeras que você tem em casa, elas são Wi-Fi. Você não precisa mais da tubulação. Você não precisa cabear mais as câmeras. Então, quando a gente está falando de daqui 2 anos, o que vai acontecer, a gente tentar ter tanto pelo que realmente vai ser usual, o que o consumidor vai perceber como valor agregado naquela unidade, quanto o que a gente acredita que não vai virar como uma tecnologia efetiva. É verdade. Não é? Então você tem essa situação do que pode não virar. Não virar. Então não adianta a gente daqui a pouco lançar tubulado para Wi-Fi. Eu tenho na minha casa, todos os cômodos têm câmeras. E isso muito simples. Eu tenho 2 meninas e por uma questão de a vida inteira. Então até com as minhas meninas, olha, quebrou alguma coisa aqui. Quem quebrou? Eu também tenho. Então eu vou olhar na câmera. Então assim, então eu vou olhar na câmera. Então assim, é muito mais para prevenir qualquer coisa do que para fiscalizar, né? A gente nunca olha ali. Mas é isso. Hoje é tudo Wi-Fi, então não adianta mais ter tubulado. Você vê a questão da automação. A automação residencial, ela passava por um quadro de contactoras. Então ela funcionava de um jeito. Hoje com o Sonoff, ele é totalmente... Não precisa de mais nada. Você faz a automatização da sua casa toda sem uma infraestrutura maior. Basicamente, você precisa levar o neutro ali no interruptor. Lá em casa, eu vi, porque eu vivo isso. Você gosta? Meu apartamento é 100% automatizado. Eu tô no sofá, a TV, o ar, é porque agora eu tô aqui fazendo a live, mas eu tenho um aplicativo aqui que agora eu posso baixar as persianas e ligar o ar do quarto. Então acontece muito isso, assim, eu tô com os bebês sábado, a gente almoça na casa dos meus pais, na hora de voltar pra casa, ainda tá claro, então eu preciso fechar as persianas. E aí, no caminho de volta, eu olho na câmera, a gente deixou aberto, eu vou lá no aplicativo, fecho a persiana e ligo o ar. Então chega no quarto preparado. E o meu apartamento instalou automação em 2 dias. Sem quebrar nada.
2 dias eu instalei toda a automação. Pô, o Lucas já foi lá em casa, ele sabe, lá em casa, assim, além da câmera, eu tenho um casal de gêmeos, né, 1 ano e 7 meses. Então, a câmera também é para isso, para monitorar os bebês, né? Uhum. E outros exemplos, a TV, você tá no sofá, a TV tá conectada à sua rede. Então hoje é a internet das coisas. Agora, isso é muito legal que você colocou aqui, é porque quando a gente fala de tecnologia, você fica ansioso até para colocar o máximo possível no teu apartamento, quando você está entregando. Só que você também tem que estar atento ao que pode ser ultrapassado, né? Ao mesmo tempo, até porque a habilidade também de dizer não a algumas coisas é você estar antenado e tá observando o que está acontecendo, o que a automação, não tá há acontecendo. 3 anos atrás, ela demandava... Eu conheço uma casa de 800 metros quadrados aqui no Viena, 3 lotes, gigante a casa, toda automatizada. Deve ter uma sala que deve ser quase o tamanho de um quarto nosso, CPD, né? para poder fazer essa automação das Com ar-condicionado ligado com o dia tudo inteiro. ali para poder funcionar. É toda automatizada, mas ela demanda um quarto. Hoje, você fez na sua casa sem nenhuma instalação fora daquilo. Então, o desafio nosso é enxergar o que realmente é usual. Eu gosto de tecnologia, na minha casa também é assim. E eu até tenho um pouco de vergonha, porque alguém chega, às vezes, eu faço assim, eu tenho a Alexa, Alexa, abre as cortinas. Aí fica parecendo que a gente é metido, mas é porque depois Simples, que põe, não tem outro jeito. Tem jeito, Alexa faz tudo em casa. E as crianças saem da sala, Alexa, apaga as luzes. Aí os meninos que vão lá ficam assim, mas é muito legal. Alexa, E a lá em gente casa é boa noite. Alexa, boa noite. Desliga tudo. Vem, metido. Não, a gente tem que usar. É muito engraçado, a minha esposa, às vezes vai dar comida pros bebês, ela fala assim, Alexa, tocar galinha pitadinha. Aí o povo começa a tocar galinha pitadinha sincronizado com o som da sala ainda. Então, mas assim, são praticidades que a gente vai podendo entregar isso alguém precisou pensar nisso para que a gente tenha essa comodidade. E vocês hoje, como pessoas que constroem para gerar facilidade, comodidade para quem tá morando lá. Eu não consigo hoje pensar num projeto elétrico hoje sem descer o neutro nos interruptores, que basicamente é o que você precisa para uma automação. Internet toda casa tem? Então, a internet eu tenho um detalhe, que é o seguinte, eu tenho internet na minha casa, nas televisões, mas a televisão, apesar dela ser Wi-Fi, o Wi-Fi é um problema, porque o Wi-Fi ele consome banda, o Wi-Fi, o protocolo do Wi-Fi ele trabalha na menor velocidade no instrumento que estiver mais longe. Então, um celular derruba uma casa inteira de Wi-Fi. Então, assim, na minha casa, as televisões vão com a rede lá. Porque é cabeada. Entendi. O que for de equipamento físico, cabeado, não Wi-Fi. Apesar do Wi-Fi estar bombando para todo lado. Nosso desafio no futuro é ter uma internet com Wi-Fi que chegue em todos os cômodos com qualidade, né? Ô, Leandro, só sobre a automação, para finalizar, eu tenho uma oficinazinha no fundo da minha casa. Isso é bom demais. E aí eu tenho um compressor e era um saco ligar esse compressor. Então eu tenho uma pistolinha lá que limpa as coisas e tal, ou enche e tal, e o saco era encher, porque o compressor você liga, ele faz barulho, demora a encher, aí a hora que você vai usar o ar, você já nem quer mais. E aí eu pus na minha Alexa, eu já passo na sala, falo, Alexa, liga o compressor. Aí escuto o barulho, eu já chego com a bola para encher, já tá cheio o compressor, porque ele perde ar, né? Então, acho bom demais. O que eu mais uso é o compressor. Isso aí, turma, é o seguinte, é uma marca nossa na inovação de tecnologia, mas também de fazer as coisas bem feitas, de estar na vanguarda, sabe? A gente fez, todo mundo sabe que nós fizemos muito empreendimentos populares e nós chegamos a lançar lá em Anápolis o Egeu, é um residencial que fez um sucesso absoluto, com vários itens, tanto na área comum, quanto no apartamento, sabe? Que às vezes o pessoal não entrega em edifícios populares. Tomadas USB. Então, assim, a gente tem um cuidado em entregar mais. Você pode olhar, Leandro. Nós vamos tentar entregar um pouquinho mais. A marca, assim, a Loli é uma empresa, né, Sérgio, que precisa se destacar no mercado, então ela está construindo o caminho dela, e nós precisamos entregar um pouco mais, porque senão a gente não vai ter como nos diferenciar ali do mercado. Então,
O mercado imobiliário é um mercado extremamente tradicional, é um mercado competitivo, não é um mercado fácil de entrar. Qualquer incorporação, a necessidade de capital é muito grande, então a gente busca sempre tá sempre entregando um pouquinho a mais, um diferencial ali para aquele Mas sabe o cliente. que eu, até vislumbrando isso que eu vivo lá dentro de casa, eu fiz automação do meu apartamento inteiro, mas até nós, como somos incansáveis em realizar o sonho do outro, eu imagino em pouquíssimo tempo, nós que temos essa paixão, entregar pelo menos 1 ou 2 cômodos aí já com automação no apartamento. Então, imagina, podendo Já não é legal? fazer um upgrade depois pro cliente consumidor final. isso aí. Hoje a gente já pensa na Imagina. tubulação, por exemplo. Para as cortinas, uma dificuldade é que aonde você vai ter a cortina precisa ter um ponto elétrico. Então, assim, uma cortina hoje é um equipamento barato, é automatizado, assim, é acessível, mas aí você fala assim, eu preciso ter uma tomada ali, nossa, vai quebrar a casa inteira para chegar ali. Então, se hoje a gente ainda não entrega aquilo, mas a gente tem que deixar preparado para isso. E essa sim faria a diferença. Eu tenho lá, Leandro, a gente quando vai dar um prêmio, assim, vamos fazer uma campanha, eu falo, vamos dar uma Alex, porque é diferente, é uma coisa que a pessoa quando começa a utilizar isso de verdade, pode fazer diferença. Né? Não, velho, lá na Amazon, fazer propaganda aqui também, na Amazon você encontra barato, Alex é R$300. 300. É barato. É uma experiência de vida, né? É isso aí. Vai mudando. Cara, você né? tem- Só começa a usar e não para mais. Uma cortina, uma automação de uma cortina com 500, 600 reais, você vai fazer automação. Sem a cortina, você vai fazer automação, R$1.000. Uma vez, né? Uma tomada, um interruptor hoje, pra você falar pra ele ligar e desligar, é R$100. Sabe assim, ó, desliga as luzes, pô. Nós estamos falando de com R$1.000, você já dá pegar um cômodo aqui e fazer uma automação nele básica, deixar de pronto. desliga a luz, liga a luz. Né? Então, ficou acessível. Antigamente era muito longe isso da realidade de nós. A tecnologia vai ficando mais barata e vai dando essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela vai mudando. Antigamente, eu estou falando de 3 anos e necessitava de uma contactora para desligar uma lâmpada. Hoje, o próprio interruptor já é a contactora. Então, ele já não precisa de nada além disso. Então, para nós, nesse ciclo longo, o desafio é entender o que realmente vai funcionar lá na frente ou não. Mas olha, legal, a gente acabou de citou aqui tomada USB, que ainda tem muita prática, mas que vai sair. Existe uma tendência de sair USB Da indução. por causa indução e USB-C. Né? São duas E tomadas. tem mais, né, Leandro? Mas a Lançou indução também é um caminho muito, muito perto de acontecer. Os celulares mais modernos, eles usam o que se chama de o USB 3. Então, ele tem uma velocidade de carga maior. Então, se há 1 ano atrás você botou uma tomada USB 2 lá na sua casa, hoje ela talvez, a hora que você pegar o seu iPhone mais novo, o seu Samsung, você põe lá, ele vai demorar mais para carregar. Então, tá em transformação. Isso. Então, essa é a dificuldade, você entender o que realmente hoje já é uma realidade, o que ainda, como o carro elétrico, por exemplo, que se alguém tem dúvida do carro elétrico, tá na hora de repensar, né? Nossa, Porque eu tive uma experiência. Esse ano eu fui 2 vezes aos Estados Unidos. Uma eu fui a passeio e uma eu fui a trabalho. De janeiro eu fui a trabalho e eu tive a oportunidade. Eu fiquei 5 dias lá e um dos dias eu andei em uma Tesla. Andei nesse carro e eu fui em um mall. Nesse mall tinha um estacionamento da Tesla de carregador. E o que tinha gente lá dentro carregando o carro e interagindo com o próprio carro, porque você tem jogos, YouTube, tudo dentro do carro. Mas o que mais me impactou foi a preparação do mall. Tinha assim, uma fileira gigantesca de carregadores. Não era como aqui você vai no Flamboyant, tem um lugar com 4 pontos. Não. Lá mas assim, eram umas 30 posições de carga. E das 30, 80% sendo usado. Gente, é muito, mas é muito. E aí ele comentou algo comigo que eu fiquei assustado. Ele falou assim, hoje a tecnologia da Tesla, e a gente tá falando de algo já real, que isso vai acontecer. Ele tá, por exemplo, na saída do mall, o carro dele tá estacionado lá no estacionamento. O carro dele sai de onde ele tá, leva ele onde ele tá. No aplicativo. Vai andar. Segue ele.
Ô, Leandro, Sem ninguém no carro. Leandro, eu tive em 2018 em Boston e passei do lado de uma estação de carga, no meio da rua. Eu tenho foto lá nesse lugar, porque nós estamos falando de 4 anos atrás e assim, ainda estava muito longe essa realidade. Aí tinha lá para carregar, eu passei, tirei uma foto abraçado com o negócio e achei o máximo. Eu fui agora na pousada, eu e o Sérgio fomos na pousada dos Pirineus aqui em Pirinópolis, Goiásão do Piqui. Lá na pousada dos Pirineus já tem um carregador para carro elétrico. Você chega no estacionamento, não é isso, Sérgio? Era Audi ou BMW, se não me engano. Assim, tinha uma marca, mas eu entendi que pode carregar qualquer um. É universal esses carregamentos? O que eu conheço da Volvo, a entrada é universal. A entrada é universal. Eu não sei dos outros carros, mas eu acho que sim. Acho que um carrega todo. Por curiosidade, o que você carregou do seu Tesla lá, você pagou ou era gratuito? Não, pagou. Mas Foi mais muito barato. É assim. porque grátis não vai ser, né, Léo? Não tem quanto ninguém vai dar energia. Mas grátis. é muito barato, assim. Coisa, eu tava até calculando, era assim. Eu fiz essa pergunta de consumo, até porque quando eu fui em janeiro. Foi em janeiro que tava caro o combustível? Não, foi em abril que eu fui, o combustível já tava, o galão já tava bem. Eu peguei $5 o galão. Normal lá você pega 2,19, 2,89, não muito mais que isso, né? E aí peguei esse valor lá. Mas era algo mais ou menos assim. Enquanto num tanque lá você enche um tanque $70, $80, você faz uma carga completa com $15, $10. Nossa, é muito grande. E ela te dá autonomia para andar assim, como um tanque de 70. Nós falamos de futuro e coisas muito boas também, mas eu queria perguntar para você sobre os desafios do dia a dia, porque vocês estavam com um projeto, parte dele pegaram a pandemia, né? Então, a pergunta que eu tenho para fazer, começando por você, Caio, estava com o link planejado para ser lançado. Qual foi o pensamento de vocês quando estourou realmente a pandemia? O que vocês pensaram? Vocês repensaram o projeto na estética, no conceito? Teve alguma reformulação? E até o lançamento ali no volume de pastas com a MyBroker, como é que foi esse processo? Bom, sobre a pandemia em si... Por coincidência, eu estava em Nova York na virada de fevereiro para março. Agora? Na pandemia. 2020. Tava em Orlando. Quase que eu fiquei lá. Então, eu cheguei... voltando que fechou. Você não acha ruim não, né, Lando? Ué. Eu assisti os noticiários nos Estados Unidos e passava, pandemia e tal, começando ali nos Estados Unidos, aquele negócio da China, aquele medo ali. Só que, lembra quando caiu aquele helicóptero com um jogador de... Kobe Bryant. Foi no mesmo mês ali que tava. Foi nessa época. E o que estava acontecendo? A televisão noticiava mais a morte dele do que o vírus. E em Nova York, você tem muita gente de máscara. É muito comum os orientais ali estarem de máscara. Então já era uma coisa normal. E de repente aquilo estava acontecendo e eu passeando. Não, eu estava estudando. Já tinha passeado, estava estudando. E aí vendo aquilo ali acontecendo e. Cara, tá acontecendo. Cheguei no Brasil, gente, tá vindo uma pandemia e o negócio tá meio feio. Ainda tava começando aqui, 15, 20 dias depois, fechou tudo. Nós pegamos, a Lowly tomou as providências dela. Nós temos 250 funcionários. Então, a Lowly você tem em obra, considerando obra, tudo, 250 colaboradores. Olha só. O primeiro momento é a própria sobrevivência da empresa, né? O caixa da empresa para fazer. Nós sentamos um dia, eu e o Sérgio, e definimos o seguinte: cara, corta tudo que não for essencial e nós precisamos observar aqui o que nós vamos resolver. Calma com tudo. Antes do governo soltar aquele plano onde você podia reduzir a jornada das pessoas e reduziu também o salário que o governo completaria, eu chamei nossa equipe direta e falei, turma, eu não sei o que vai acontecer aqui para frente, mas é o seguinte, eu preciso reduzir a jornada de todo mundo e quem aceitar reduzir a jornada e o salário, obviamente, eu garanto que até o final do ano vai ficar com a gente. Então, eu tô tomando era uma medida de guerra. A gente, nos primeiros dias ali, você não sabia o que ia acontecer. Plano de contingência. Plano de contingência. Pensar no lançamento, então, era nulo.
A gente não conseguia nem pensar em fazer um lançamento. Na verdade, era o primeiro plano era sobrevivência. Nós tivemos muito problema com os órgãos públicos responsáveis por aprovações, Passado, né, Sérgio? A hora que passa talvez os 30, 60, 90 dias primeiros da pandemia ali, que peraí, o governo já tinha o plano dele, a obra voltou a funcionar, as coisas começam a rodar, aí a gente volta a pensar em seguir e nos futuros lançamentos. O Sérgio foi no ponto crucial aqui, como sempre. Os órgãos, aí a gente enfrentou a burocracia dos próprios órgãos. Porque o pessoal estava em revezamento, estava em home office, estava em tudo. Então, aí isso demorou muito. Ao longo, uma pergunta sua foi como é que repensou, né? O projeto em si, não. O projeto em si seguiu com ele, assim, é um projeto que a gente tem convicção que é onde tem a demanda, que é o tamanho do apartamento, a tipologia dos apartamentos. Mas o design, para ser bem sincero, nas semanas antes do lançamento, a gente ainda estava mexendo nele, inclusive com a ajuda da MyBro, que a gente pôs na mesa. Até hoje tem um vidro dentro do link que é fruto do Ronaldo. A gente, a vidraça, a vidraça lá em cima, você sabe disso, Lucas? A vidraça lá em cima, lá no rooftop, ela é do Ronaldo. É do Ronaldo. O Ronaldo chegou e falou, não, isso aqui não pode ser parede, não, põe um vidro aqui. Isso assim, faltava 2 meses para lançar e a gente foi lá e substituiu. Então, o posicionamento, sim, ele é sempre repensado, até na hora que lança. Para deixar moderno. Existe uma máxima no mercado imobiliário que é o difícil é vender a primeira unidade. Depois você vende a primeira unidade, você tem um compromisso de entregar todo o prédio. E aí você já tem um compromisso do que você vai entregar. Até naquele momento, você tem o RI, mas tudo isso pode ser alterado. E aí, então, assim, ao longo do tempo, sim, sofreu a estratégia foi sendo alterada, sim. A gente pôs tudo em suspensão. Naquele momento, todos os projetos nossos ficaram em suspensão. Por isso que a gente lança 3 esse ano e 3 no ano que vem. Porque estavam todos parados aí para lançar. 2 eu sei do ano que vem. Qual é o terceiro? Isso não pode já solta aí, spoiler. Aqui eu já falei do Antônio Fidelis, aí já só no próximo podcast, viu? Só no próximo. Semana que vem. Mas é bom. Legal. O Caio comentou no início da nosso bate-papo aqui sobre a garantia pós-entrega. Comenta um pouco sobre essa garantia. Tem muitos clientes que não sabem dessa garantia de incorporador. Isso é interessante a gente estar compartilhando com eles. Existem hoje, assim, a norma de desempenho, ela é recente. No Brasil, ela é extremamente recente, não tem 10 anos, tem 5 anos que está em vigor. Mas a garantia sempre existiu. A garantia, ela separa, por exemplo, portas tem um determinado prazo, esquadrias outro, pintura outro. Então, ele depende do grupo que ele está incluso. A estrutura outra. Então, quando se fala de 5 anos de garantia, está falando da estrutura de 5 anos de garantia. Não quer dizer que depois de 5 anos, os projetistas, as pessoas estão sem essa responsabilidade do que está acontecendo ali, né? Não tem nada a ver com a vida útil do empreendimento, mas a garantia são 5 anos. Qualquer dano que aparecer, a gente tem essa responsabilidade. Mas, por exemplo, uma fechadura é uma coisa que é mais fácil de estragar. Depende muito do uso, da qualidade da pessoa que usa. Uma pessoa que não força a fechadura, ela tende a ter uma vida útil menor. Então, cada grupo tem ali o seu prazo. Todo comprador de imóvel tem esse direito, esse é um direito dele, a partir do momento que ele pega as chaves. Então, esse prazo também, a Loli considera a partir do momento que a gente entrega as chaves. Algumas coisas são, por exemplo, a parte elétrica, elas são a partir do primeiro uso. Então, se a pessoa pegou a chave, mas não mudou para aquele apartamento, e 6 meses depois ela vai ocupar o apartamento, e um ponto elétrico dele não funciona, ele está coberto pela garantia. Então, a Loli tem um departamento de atendimento ao cliente, que a pessoa entra, faz o chamado, faz até via chatbot, tem a possibilidade, faz o chamado, e aí nós temos uma equipe que vai lá arrumar. Gostaria de não ter nenhum custo com pós-obra. Eu gostaria de entregar um produto, uma Mercedes, onde 100% do produto provavelmente não dá problema. Mas a construção civil ela é feita artesanalmente. Se você imaginar um imóvel, ele é artesanal.
Aqui a gente tem a esquadria que vem de uma indústria, a bancada, a cuba que vem de uma indústria. Mas a montagem disso é artesanal. Por isso que, não sei, o Leandro sabe disso, mas para um corretor talvez recém-entrado no mercado não saiba que um imóvel pode ter variações até de 5 centímetros. Ali, então a gente fala que essa parede vai ter 2,30, mas ela pode ter ali entre 2,25 e 2,35. Não que a gente vai mostrar que tenha maior, por conta da espessura do reboco, de um detalhe ou outro técnico ali. Então a legislação prevê isso justamente porque é um produto artesanal. Provavelmente, se sua Mercedes viesse com 5 centímetros a menos, ou a porta dela viesse com 5 centímetros a menos, você ia falar, putz, que erro é esse? Porque é totalmente diferente de um produto artesanal. Então, a gente, obviamente, trabalha para não ter, né, nenhum problema de pós-obra. Essa parte elétrica, essa é bem fácil, que é fácil de medir, né? Mas pode acontecer, sim. E o que a gente tem que buscar? O que as pessoas têm que buscar? Empresas sérias que atendem, que resolvem aquilo. Obviamente, para nós é um custo, para o cliente é um incômodo, mas faz parte de qualquer imóvel. A norma de desempenho foi importante porque disciplinou o uso, né, das construções. Porque ela traz responsabilidade de parte a parte. Então, da mesma forma que você pega seu carro, você pega um manual e você tem as revisões programadas, né? Também num apartamento isso tem que acontecer, entendeu? Então, assim, é importante, inclusive a gente passa orientação para o síndico, o nosso manual bem completo, para a pessoa fazer as revisões das instalações, porque a gente às vezes recebe chamado de um ralo com um problema. Você chega lá, o cara tem uma camisa dentro do ralo. Nós pegamos um ralo, uma camisa dentro. Então assim, tem algumas coisas que são desse nível, né? Mas a tendência do mercado é, inclusive, cobrar por essas visitas perdidas, assim, porque o Sérgio foi no cerne da questão, né? A norma, a garantia sempre existiu, por lei, ela é prevista em lei, mas a norma do desempenho divide a responsabilidade. Então, veja bem, você precisa revisar a sua caixa de gordura. Se o prédio tem uma caixa de gordura, todo prédio tem, isso é pra gente não jogar a gordura no esgoto, na rede de coleta e afastamento de esgoto. O prédio tem que dar manutenção naquela caixa de esgoto. Porque senão aquilo ali daqui a pouco vai voltar mau cheiro, o esgoto, o óleo vai começar a cair ali. Então, ele divide a responsabilidade. A responsabilidade, então, inclusive para nós incorporadores, manda fazer um manual. Assim, o manual já existia, mas agora fala o seguinte, peraí, quais são suas obrigações? Limpar a caixa de gordura a cada 6 meses, se identificar que é menos, repintar o prédio a cada 3 anos, porque ele vai, num clima igual ao nosso, sempre vai aparecer fissuras no reboco. Sempre vai aparecer. Se vai aparecer uma fissura, ele precisa ser pintado de tanto em tanto tempo. O que não pode? Ele inteiro fissurar com uns 6 meses. Ele é previsto ali a durabilidade daquele equipamento, daquele material. Então, a norma de desempenho traz isso. As garantias existem e a empresa tem que ser responsável por ela. E o comprador também tem sua manutenção ali daquela unidade, assim como o condomínio. Eu vou dar até um exemplo aqui. Você citou a Mercedes. Há 2 semanas ou menos, a lanterna do meu carro queimou. Os carros têm 10 meses, comprei em janeiro, 10 meses, queimou a lanterna. Não é comum queimar, mas queimou. O que me dá segurança? É um carro de uma boa qualidade, é um empreendimento com boa qualidade, é uma empresa de boa qualidade, é a assistência que você recebe. Isso é a preocupação que vocês têm. Quando eu cheguei lá, a primeira avaliação que eles fazem é se é de uso ou se é da própria peça. É como você falou, se fosse, por exemplo, um problema na manutenção minha, se fosse eu o causador do problema, não é responsabilidade que não é mais responsabilidade da Mercedes. Vou lá, abro a lanterna, eu mesmo, jogo uma água lá dentro e queimo. Eles vão ter que trocar? É óbvio que não. Né? Então, só que aí eles vão fazer a avaliação e ver lá, a responsabilidade realmente é da peça. O que a gente vai fazer? Vamos trocar, pedir uma outra peça, trocou, né? Então assim, é a garantia do serviço prestado, mas da responsabilidade cumprida.
Ninguém quer isso, né? Você não queria lanterna queimada. Exatamente. Eu tive um caso pouco recente também nesse ano, num forno lá de casa que é parede dupla de vidro e um vidro estourou, cara. O forno é Brastemp. E a tampa a parte interna do forno estourou. Aí eu liguei na assistência técnica e a primeira pergunta da moça foi o seguinte, né? É muito interessante isso. Alguém machucou? Assim, né? Assim, estourou o meu vidro aqui, o que eu faço? Ela, primeiro, alguém machucou? Não, então, senhor, calma, nós vamos resolver. Aí ficou questionando se foi, quanto tempo ficou ligado, tal, enfim. Acabou que trocaram a porta do vidro. Acontece, imagina num produto industrial, numa Mercedes, que é um alto valor, um forno nosso, uma marca excelente, acontece. Imagina num imóvel que é feito artesanalmente. Então, também acontece. E o que vale é a responsabilidade da empresa nessa manutenção com o cliente, nessa aproximação. Nós temos uma equipe, a maior equipe da Lowly na parte administrativa é de atendimento ao cliente. A turma é composta da Nayara ali, é o time da Nayara, porque é isso, o cliente liga, ele pede uma garantia, ele quer um boleto, uma renegociação, é o maior time nosso lá. E o nosso time está preparado para esse atendimento, porque a gente não quer que aconteça. E às vezes a pessoa fica brava, e a gente sabe, mas... E eu vou dizer um negócio, eu tive essa experiência junto com o Ricardo, sobre o valor que você precisa dar ao cliente, né? Nós tivemos juntos em Brasília... Falei Brasil. Não vou falar o nome das empresas, né? A gente entrou em 10 imobiliárias. 10 imobiliárias. Eu posso, assim, dizer que nós temos uma oportunidade de causar uma boa impressão sempre para as pessoas. Eu não vou entrar em mais nenhuma dessas 10. Eu tive uma chance de entrar nelas. Mas, assim, foi a pior experiência de atendimento que eu já tive na minha vida. Acho que foi uma escola para nós, né? Foi uma escola de como não fazer. Uma escola de como não atender o cliente. O descaso, ao contrário aqui, o descaso com o cliente, né? E olha que a gente foi de forma bem clara, olha, nós queremos um imóvel de 150 a 200 metros quadrados. Daí você já tira por base o cliente, né? Ali você vai para a região, a gente já tinha ideia de valor, que é em torno de R$8.000, de 8 mil a 10, tem a variável. E mesmo assim, o descaso me assustou bastante, mas me motivou muito em entender que existe um mercado muito bom para a gente explorar. Porque, na verdade, o mercado imobiliário em Goiânia é bem desenvolvido, né, cara? Diferente. Profissional. Eu, por exemplo, tive às vezes eu faço, dou uma passeada aí pelos stands, né? E sempre, cara, eu tenho encontrado, assim, boas referências, sabe? Goiânia é fora da Goiânia. Realmente, assim, eu sou muito bem atendido. Você vê uma pessoa, às vezes eu fui... Não vou citar a consultora, mas uma consultora... Se não for a Lowly, não precisa citar, não. Rapaz, a atendente do stand me tratou de uma forma, explicou tudo, ela sabia tudo do produto, sabe? E até a corretora que estava de plantão disse assim, eu vou acompanhar o atendimento porque a apresentação dela é uma aula. E realmente é, né? E acho que é porque o mercado muito imobiliário de Goiânia tá de parabéns. Vou dizer, eu como diretor de expansão viajo muito. Amanhã, inclusive estou indo para Florianópolis, a gente vai inaugurar uma expansão nossa em Florianópolis, e na sexta-feira a gente inaugura Balneário Camboriú. Só que eu volto para o lançamento, o Ronaldo fica para a inauguração de Balneário Camboriú. Então, para quem está acompanhando aí do Sul, amanhã a gente vai estar em Floripa, depois de amanhã em Balneário. E essa experiência de viajar por vários lugares, eu não consigo, até hoje, olha que a gente está... Eu posso pegar São Paulo, porque São Paulo é a meca, né? Uhum. Eu não consigo identificar 3 grandes players como tem em Goiânia hoje. Não tem. Com nível, primeiro, de volume de corretor, segundo, de qualidade da grande parte da equipe de venda. Então, a MyBroker, ela contribui muito por isso, mas eu posso dizer que os nossos concorrentes diretos aí também investem muito nisso. Assim, a gente talvez até puxou eleva isso, eleva muita régua. A régua em Goiânia é muito Nós alta. temos, assim, os nossos concorrentes, eu posso citar Adão e Urbs, a gente respeita muito e eleva a régua. Nossa, assim. São empresas que juntas, a MyBroker esse ano faz mais de 2 bi. Ele já está quase batendo 2 bi.
Mas são 3 empresas que representam mais de 5 bi por ano em uma cidade. É muita coisa. É muita coisa. Não é? Nesse- É muita né, coisa. Nessa linha, Uau. assim, uma coisa que eu fiquei impressionado com a MyBroker foi o Academia de Vendas, ali na PUC. A PUC. Eu a de fui julho. na de julho. É? De julho, né? De julho. Eu fui na de julho, né? Nós participamos lá, mas eu fiquei impressionado com o evento de vocês. Vocês estão de parabéns. Com alguns amigos que eu falei sobre o evento, falei, olha, é nível São Paulo. Você só vai ver um evento desse aqui em São Paulo. Não perde em nada para um evento que a gente sai daqui de Goiânia e vai assistir lá em São Paulo. Parabéns mesmo. Obrigado. Bem legal. Já temos aí 12 e 13 de janeiro, Academia de Vendas. Tivemos uma agora, semana passada. Muito boa. Esperamos a eleição para fazer. A de janeiro, 12 e 13 de julho. Grande também vai ser lá no Centro de Convenções de novo. A gente conta com vocês aí para essa parceria. Inclusive, Estaremos lá. vocês entraram como parceria nessa última nossa, né? Sim. entramos. Vocês estão com a gente sempre. Estamos sempre. Pronto. Não vamos largar, não. É isso aí. Eu vou separar minha agenda para assistir as palestras. Bacana. Porque a gente sai daqui, nós aqui de Goiânia, né? Você sai daqui, vai assistir vai para qualquer evento em São Paulo, aí você senta lá bonitinho, põe seu negocinho no chão, desliga seu celular ou silencia ele, senta e aprende, e escuta, tal. E aqui em Goiânia a gente vai, e aí como você tem um escritório, aquela correria, você não foca no que estava ali. E eu fiquei com vontade de ter ficado ali, focado ali, porque as palestras eram muito boas. O pouco que eu assisti, mas aí eu não me preparei. E agora, na de janeiro, a gente participando, eu vou me preparar para estar lá de corpo e alma, né? Estar assistindo para aprender lá com vocês. Vamos montar um zero estoque para poder, aqui do link, dos produtos da Lowly, para poder ver se a gente sorteia um carro na próxima Academia de Vendas, né? De janeiro. Para não perder Desse carro? Sorteio de carro? Porque São tá- Paulo? A gente já deu quantos aí? Nós demos 5. 6, não? 6 carros. 6 carros. Teve Só o na academia Compas. que teve o Compas, porque, né? Não, É, o Compas não a foi, MyBroker não ganhou. mas Vocês nós- estão desconsiderando o Compas. Mas a MyBroker levou 5 carros. 5 carros. esse ano. 2 do Art, 2 do Link e um do Gallery, que inclusive foi sorteado na... Abre a campanha. Quantas unidades precisa vender da Loli? Mas ó, Cara, vamos eu vou botar dizer- essa campanha. Botar a campanha para rodar. Você comentou Vamos. sobre evento, eu tive agora, eu sou um entusiasta de eventos, eu sou, todos que pensar eu vou, tô lá, participo. Eu escutei isso muito, tá o Geninho aqui que foi também, a gente escutou isso, até porque ele organiza a Academia de Vendas junto, né? Tá de parabéns, inclusive. Parabéns. Que gente, olha o Geninho aqui, ó, só a cabecinha dele. Ele que organiza a Academia de Vendas junto. E a gente escutou muito isso, o Conecta Move é um grande evento. Mas em relação à estrutura gigantesca, em relação à entrega, a Academia de Vendas ela é simples. Ricardo também teve, né? Estive lá. Fala aí, imparcialmente. Imparcialmente, né? Porque acontece que o Conecta é muito bom, só que o volume, então tem muitas palestras ao mesmo tempo. Acaba que parece que às vezes se perde um pouco. Como a nossa é exclusiva, é mais focada, então... a nossa, existe uma estrutura de começo, meio e fim. Então, uma palestra puxa a outra fazendo sentido. Isso para nós é muito importante. Essa construção Uhum. é porque Tá para tudo nós num tem que ter uma contexto. lógica. Tem que ter uma lógica o evento. Ele precisa começar com isso, despertar isso para que essa aqui já entre falando isso, para que venha essa aqui para que conclua dessa Concatenando forma. as ideias da pessoa Porque para formar, né? se não desconecta. Você tá falando agora de mentalidade e de repente você fala de tecnologia. Uhum. Né? Teve lá um financiamento, depois entrou um cara como ser pai no mercado imobiliário. Aí, Entendeu? legal, Então, existe mas essa- não tá Conectado, né? essa lógica. da Olha, academia eu não de imaginava ver um evento como eu vi, estive lá, aqui em Goiânia, sem nenhum tipo de discriminação assim por região, mas eu não imaginava. A gente quem tem a oportunidade de ir assistir lá fora, foi impactante pra mim, cara. Eu queria ter separado os dias assim. O meu arrependimento é não ter já separado separa o dia. então, dia 12 e 13 de janeiro. 12 e 13 de janeiro. Vocês são lá Masters investidores, Geninho, que fala?
É o Diamond? Top 1. O Diamond? Plus Diamond. De janeiro, 12 e 13. Nós vamos ser, na verdade, nós vamos ser, sabe? Você lembra de um vídeo que rodava da mulher falando do cara do cartãozinho amarelo do Banco do Brasil? Nós vamos ser amarelinho, viu? Nós vamos ser o cartãozinho amarelo do Banco do Brasil. Vamos entrar lá, você sabe. E aí, Legal. Eu tenho uma pergunta, talvez para finalizar, não sei, né? Parece que o mercado imobiliário está descolado das grandes crises. A gente fala que é praticamente impossível separar a palavra Brasil de crise. Vemos crises sempre em crise, né? E a gente já acostumou, né, com esse cenário, e isso também nos desenvolve para ter mais garra para as coisas, fazer acontecer com o nosso espírito empreendedor. Estamos vendo uma transição política nesse momento. E, Sérgio, o que você vislumbra agora com o novo governo e com o nosso mercado imobiliário para 2023? Cara, é um ditado que eu aprendi com meu pai deve ter aprendido com o avô dele, com o pai dele e assim por diante, né? A gente sempre ouviu dizer, quem compra terra nunca erra, que a gente pode levar, na verdade, extrapolar para os imóveis, né? momento de comprar agora. Podemos extrapolar para os imóveis. Na verdade, o imóvel é um investimento mais sólido, né? Sim. E mais seguro. Tanto para a crise, e ele é um empreendimento com maior valorização nos momentos de aquecimento, né? A gente sabe que o que puxa são os imóveis. A economia está aquecida, todo mundo quer ter uma casa própria. A economia retrai, todo mundo quer se resguardar com o imóvel. Então, assim, eu acho que o nosso mercado tem essa condição de se blindar nesses determinados momentos. E para o novo cenário, né, econômico, político, O novo velho cenário. o novo velho cenário, a gente sabe mais ou menos para que caminho vai seguir, né? Porque já é uma repetição. Nós vivemos algum tempo de popular. Hoje nós estamos no empreendimento de médio padrão e também, mas não deixamos de fazer o popular. A gente acha que vai se deslocar um pouco para o popular, né? Estamos preparados para isso, mas como nós conquistamos esse espaço nosso no médio padrão, nós vamos permanecer também. Eu acho que para nós é uma possibilidade de crescimento, né? É isso, Caio? Só acrescentando ao que o Sérgio colocou, muito bem colocado, o mercado imobiliário ele se desloca da crise justamente porque nos momentos de crise o dinheiro migra para o ouro ou para o imóvel. Então, assim, historicamente, em todo momento de crise, o dinheiro sempre ele sai, num momento igual a pandemia, você não sabe o que vai acontecer com os bancos, com aonde está o seu capital. Então, aí você transfere esse capital para imóvel e para ouro, isso é histórico. Então, por isso é que é sempre descolado, sim, o mercado imobiliário da crise. A demanda habitacional existe no Brasil. Então, onde tem demanda, vai ter oferta. Então, a gente acredita que ainda existe uns 30 anos aí de habitação no Brasil forte, de demanda. Pela curva demográfica. Exatamente. E o governo é o que o Sérgio colocou. O governo é novo, mas é velho, né? Já teve aí. E, então, assim, a política habitacional dele provavelmente vai ser a mesma que já houve. Não tendo nenhuma grande ruptura do que já aconteceu, né? O mercado imobiliário, você imagina, se o nosso ciclo são 6, 7 anos, a política imobiliária a política de financiamento dos bancos para o imobiliário também enxerga isso a longo prazo, né? Não é uma coisa de curto prazo, não. E é legal até, achei bem interessante essa pergunta do Ricardo, porque muita gente, foi uma das coisas que eu observei nessa semana para cá, quando eu fiz as lives, foi o desespero, Ricardo, de muita gente em relação ao que pode acontecer. Mas é interessante a gente pensar também que quem se destaca é porque está pensando em que tipo de nicho que pode trabalhar, porque sempre vai ter oportunidade, a gente sempre vai ter oportunidade. Até dar um número aqui para vocês. Batemos o recorde da empresa esse mês. Parabéns. Fizemos 201 milhões, 202 milhões de vendas.
no mês que não teve o Gallery de lançamento. Contribuímos Né? aí com... Contribuíram muito. E por que eu tô dizendo Quebrando isso? um paradigma, né? Quebrando um paradigma. Porque assim, olha o que é a decisão de encontrar como um rio, ele flui para o mar, mas ele não flui em linha reta, ele procura vias para que chegue ao mar. Então, se você ficar batendo ali, novo governo, não vou produzir e ficar parado, você não vai sair do lugar. Então, o que a gente decidiu? Esse mapa, e aqui Ricardo e Lucas tá aqui já, Genin também tá aqui já para falar, a gente vem estudando esse mapa do que poderia acontecer desde junho. Desde antes da Academia de Vendas, a gente vem estudando sobre os cenários que poderiam acontecer. E a gente se preparou para esse momento. E a gente não se preparou só com motivação, mas com ativação e com argumento e ferramentas. Então a gente muniu a nossa empresa de ferramentas, instrumentos. Veio o primeiro turno, isso tudo que a gente passou foi estudado. Veio o primeiro turno e trouxe incerteza. A gente falou assim, você lembrou a reunião que a gente teve antes do primeiro turno? Que falou, cara, vamos lançar no meio. Uhum. Falei, como assim? Vamos lançar no meio porque a gente vai para cima. E a gente vendeu bem. Então, a gente ter o recorde de vendas no mês, isso buga a cabeça de muita gente. Totalmente. Buga mesmo. Enquanto estava todo mundo parado, a gente estava se movimentando. E é o que eu falo, é o movimento que traz resultado. E a gente não parou. Veio o resultado. O que a gente pode fazer diante do obstáculo? Criar alternativas. O que a gente precisa fazer é criar alternativas. Como vocês estão falando, vocês já estão... E falaram muito bem, a maior blindagem é patrimônio, é imóvel. E tem gente que está triste, parado, achando que o mundo vai acabar e vai comer cachorro. Pode acontecer. Mas só você não ficar parado. Então, a gente precisa criar alternativas através do movimento. Não consegue achar saída quem está parado. Quem está se movimentando sempre vai encontrar uma forma de produzir, de prosperar no caos. É isso aí. Isso é histórico. Vamos pegar o histórico. Os anos, pega aqui quem está com a gente. Ricardo está com a gente há 5 anos ou mais. Tá 5 anos. Os períodos que a MyBroker mais cresceu. Foi justamente. Por quê? Porque a gente se prepara para esses momentos. Né? A MyBroker é uma empresa formadora. Que prepara, que não chega na reunião, vamos apresentar o empreendimento. Não, a gente vai, por que você vai apresentar ele, para quem que você vai apresentar ele e o porquê que você vai apresentar ele. Então a gente pega todas essas ferramentas e entrega para o nosso profissional e fala, agora vai. Agora o ir é dele, não é meu mais. O que eu tinha que fazer era entregar a informação. Então, a gente vê muito esse movimento, provavelmente vai ter um lançamento agora, eu volto inclusive de Floripa justamente para esse lançamento. Que é o da FGR que a gente vai fazer. É uma preparação que a gente começou, não foi pro dia que vai lançar. O Gallery, a gente não foi no dia, a gente não se preparou só pro dia, a gente preparou antecipadamente. Claro. Com argumentos, ferramenta, ação, o que você tem que fazer, instrução. Uma coisa que eu acho muito legal da MyBroker, tanto as reuniões de terça-feira, que sempre abrem espaço pra gente estar falando, porque o corretor vai tendo contato e vai se munindo desses argumentos que o Leandro falou, né? E a reunião e as rodadas de negócio, o modelo das rodadas de negócio que é feito na MyBroker. Negócio é incrível. É incrível, porque na verdade o que acontece? Você leva o cliente, quem levou o cliente tem a oportunidade do cliente ver assuntos sobre economia, né? Sobre as curvas de crescimento do mercado e vai mudando o mindset dele, né? Para poder efetuar a compra. E também o corretor que está presente ali, ele vai se munindo de argumentos. Ele vai se preparando, ele vai entendendo mais do produto, se afinizando com o produto para chegar no final de semana e performar. E sabe o que a gente acha legal? A gente tem que instruir o nosso corretor. Se você não tiver cliente, assiste a rodada. Porque a gente entrega e aí tudo nosso é milimetricamente estudado. Tem intuição, mas tem ativação. Esse modelo, eu e o Ronaldo, a gente é do marketing multinível, né? Nossa escola foi marketing multinível. Então, o que a gente fazia? A gente começou a visitar muita gente e a gente entendeu que a performance, ela poderia ser melhor. Então, por exemplo, se eu vou até algum cliente para atender, eu vou investir um tempo nisso. Mas então, se eu trouxer todos para o mesmo ambiente e falar ao mesmo tempo para todo mundo, eu vou aumentar a minha
Performance. Só que tem gatilhos demais na rodada de negócio. Por exemplo, uma coisa que a gente fala pro corretor. Não é para falar nada de negócio antes da apresentação. Você vai se relacionar com seu cliente. Se você não conhece, vai passar a conhecer o que faz, onde que mora, como é que é a família, se conhece Goiânia ou não conhece, e vai conversar, se relacionar. Lá na rodada, média 25 minutos de apresentação. Observa, 3, 4 minutos para falar do projeto. 5. 20 minutos do porquê desse projeto. Começando ao macro, indo pro micro. Por que Brasil? Por que Centro-Oeste? Por que Goiânia? Por que esse bairro? Então existe uma lógica. Então tem os gatilhos. Aqui eu até cito um livro que é As Armas da Persuasão. Aprovação social, autoridade. Porque o Ronaldo, na construção da apresentação, ele fala da MyBroker. A primeira coisa é falar assim, a unidade, aonde está, quantas lojas são, de Goiânia, gera autoridade no que está fazendo. A aprovação social, porque tá todo mundo ali. Então começa, aí a gente distribui a ficha para todo mundo. De repente o cara olha pro lado, pô, ele tá preenchendo, eu também vou preencher. Isso compra ali. A gente sabe quem tá fazendo um bom negócio, mas tudo que a gente faz é um modelo muito legal. É milimetricamente estudado, planejado e aplicado. O que a gente fala para o nosso corretor, cara, escuta a gente. Escuta a gente. Vamos construir junto. Eu preciso da tua força para a gente entregar a nossa. E aí, resultado, a rodada de negócio nossa já tivemos rodada de negócio de 300% de aproveitamento. Um cliente ir comprar 3 negócios numa rodada dessa. É isso aí. Eu realmente acho que a parceria nossa, eu tenho aprendido muito, né? Nesse ano. Nós temos aí muitas coisas para fazer. Estamos cada dia mais próximos, né? Você falou de recorde do mês passado. Esse ano nós vamos para o nosso recorde de vendas de apartamentos. Uau! Também. Nós vamos atingir uma marca de 600 unidades. Que isso, hein? Vendidas no ano. 600 apartamentos. 600 apartamentos vendidos no ano. Nossa melhor marca até então era quase 400. 400 apartamentos. Foi em 2018, né? 2018 nós atingimos essa marca. E agora estamos chegando a 600 apartamentos. E cerca de 50% desses apartamentos foram vendidos pela MyBroker. Realmente tem tudo a ver, não tem? Opa! Então, muito satisfeito, cara. Eu hoje estou trazendo aqui o Caio, né? Eu participei de dois Brokercast. Nós fizemos um do Art House, né? Foi lá na Ricardo Paranhos. Fizemos no Gallery, lá no stand do Gallery. E lá no Gallery eu falei, nós precisamos trazer o Caio. O Caio tem muito a contribuir para isso aqui, né? O Caio, de hoje, ele tá dando essa oportunidade para nós. Despejando conhecimento aí, de tecnologia e tudo. O Caio, turma, é muito focado na preparação. Ele tem um MBA e tem o Master. Como é que é, Caio? Não, eu tenho mestrado na FGV com disciplina cursada fora do país. Então, realmente, ele está na vanguarda também do conhecimento, viu, Leandro? E para mim é um orgulho, um prazer ter o Caio como sócio. Nós formamos juntos na engenharia, né? É isso aí. Temos uns anos de estrada. E hoje ele pôde agraciar a gente aí com esse conhecimento. Eu fiquei só escutando. Você viu? Foi um aulão, né? Você viu? Opa! Falei pra você que é um aulão, Leandro, Caio, Sérgio, Ricardo. Eu fico só lá no escritório, né? Pra mim só chega as buchas, né? Entendo. Alguém tem que estar lá na lojinha, lá cuidando da lojinha, velho. Alguém tem que falar não, né? Exatamente, sobra essa parte. Agradeço a presença de vocês. Realmente eu tô aqui... Aprendi bastante com esse Brokercast de hoje. Vários contornos de objeções, vários códigos, vários ensinamentos dessas parcerias. Até o Ricardo Viana pode estar comentando melhor sobre isso, que a gente sempre é de falar, tá? Mas aqui eu falei assim, cara, parar para escutar eles, porque deixar eles à vontade. E foi realmente o que aconteceu. Obrigado pela oportunidade, a oportunidade sempre é nossa. O Brokercast está levando a mensagem para os corretores, para os clientes,
saberem realmente quem é os bastidores das construções. E isso é muito interessante. A parceria da MyBroker sempre, vocês comentam que foi também uma alavancagem do sucesso da Loli, da 3, dos empreendimentos. Muito obrigado. Esse foi mais um BrokerCast com vocês. A oportunidade sempre vocês nos dão. E é isso. Ricardo Viana. Somente agradecer, Sérgio, Caio, Leandrão, aqui. Eu e o Lucas, a gente conversa aqui, nós somos os que mais aprendemos, né? Então, várias sacadas nós pegamos aqui. Então, foi Caio aí estreando aqui no nosso BrokerCast. Foi um prazer aí. Realmente, o corretor tem que assistir esse programa, porque é imperdível, muito conteúdo, muita informação que ele vai pegar ali para a carreira dele. Muito obrigado. Só para dizer para vocês dois que eu sou sócio dessa empresa aqui, tá? BrokerCast. Lá vem. E esse é o primeiro BrokerCast que eu faço, viu? Legal. Né, Vitor? É? Primeira vez que Já eu sou fez um, né? Só do que moiou, né? BrokerCast. Moiou o áudio lá. Eles apagaram o meu áudio de propósito. Ô, Não podia Ricardo. deixar de falar que é o meu primeiro BrokerCast também, viu, cara? Ah, é? Muito aqui, estreando o BrokerCast. Como cliente investidor, hein? Você já veio cumprindo 3 papéis. Não, aqui, eu ó. só assino os contratos dessa empresa aqui e pago as contas, porque... É isso, esse foi Da mais nossa- um BrokerCast. Eu Pode... gostaria de agradecer também. Claro. Agradecer Ricardo, o Lucas, Leandro e, assim, em nome de toda a equipe da MyBroker. Essa empresa que nos acolheu, assim, a gente aprendeu, antes de qualquer negócio, a gente tem que gostar das pessoas, né? E houve uma sinergia muito grande, logo no primeiro momento, e isso talvez é que culmina nessa situação onde é relevante para nós o que a MyBroker fez para a Loli, né, Sérgio? E ao mesmo tempo acredito também que é o papel da Loli nessa meta da MyBroker também teve o seu papel. Com certeza. E isso é uma relação ganha-ganha. E esse tipo de relação é que a gente procura. Então eu agradecer vocês pelo convite. Espero voltar mais alguma vez aí, se eu não falar muita bobagem. E é isso mesmo, tá bom? Ano que vem tem mais 3. Como diz o Sérgio, a parceria é tri, ganha ao quadrado. Ganha. Vai saber a que potência elevada. Bom, eu quero essa agradecer aqui parceria. eu falo em nome de toda a MyBroker, né? As construções que a gente tem feito de relacionamento, de projeto, com uma sinergia de propósito incrível, que eu acho que é o que move as nossas empresas, né? O propósito do BrokerCast também, que é levar informação, que eu falo muito que o que a gente coloca para dentro da gente faz com que a gente coloque para fora aquilo que a gente tem de melhor ou pior. Então, o que a gente precisa fazer é colocar para as pessoas o melhor das coisas. Então, as informações contribuídas aqui foram incríveis. Eu saio daqui com certeza, com muita informação positiva. Primeiro, pela parceria de sempre, né? E segundo, pelo convite, que é o primeiro que eu tenho já. Parabéns. Mas é isso, obrigado. Obrigado mesmo. Tem muita coisa pra gente fazer aí. Esse ano ainda, né? E ano que vem, os próximos anos, tá isso aí. Ricardo tá em janeiro, tá indo pra Brasília já. Amém. Mudando pra Brasília, né, Ricardo? Então, portas abertas, quiseram incorporar lá, viu? Sim. Tamo aí. Ótimo. Vamos lá. Vai ter mais broker também lá, viu? Vai abrindo as portas lá pra gente. É isso aí, Vamos chegar. obrigado. Esse foi mais um BrokerCast. Inscreva-se, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e anote tudo que foi ensinado aqui para nós. Então, excelente dia. Conte conosco. Valeu! Obrigado. Isso aí.